Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje, essa noite mais uma vez de reflexões, para que a gente possa sempre, se pautando no Evangelho do Mestre, que a gente vá melhorando, vá crescendo, né, dia a dia. E para a gente se harmonizar antes do estudo da noite de hoje, vamos ler uma lição do livro Encontro Marcado, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 13. E ela fala sobre em paz de consciência.
reconsideração na vida interior. E aí, Emmanuel fala para nós. Alguns instantes de reconsideração e perceberemos que, em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações com as quais, em verdade, nada temos que ver. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamo-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Justo compartilhar as provações do próximo, quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento. Mas por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aqueles que lhes patrocinam o nascedouro? Comumente estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis, com as quais em nada melhoraremos a condição daqueles que lhes deram origem. Muito ao contrário, em lhes hipotecando a preço, ei-las que se ampliam, transformando-se em vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais em cujas formações não tivemos o menor interesse. Se um companheiro infringiu as disposições da lei, convencidos quanto estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento, para que agravar a situação com apontamentos cruéis? Alguém ter-nos-á caluniado ou insultado, fermentando difamação ou veiculando boatos, sem lograr abrir a mínima brecha na fortaleza tranquila de nosso mundo interior? Por que perder tempo ou conturbar o coração, se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão sem dúvida pelos males que causem? Tenhamos as nossas oportunidades de serviço, alegrias da vida íntima, afeições verdadeiras e tarefas construtivas em mais alto conceito, recebendo-as por bênçãos de Deus, que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento, trabalho, amor e lealdade aos próprios deveres. Se erramos, retifiquemos nós mesmos, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. No entanto, se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila, quando a provocação das trevas nos desafie, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma, abstendo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Então, aqui Emmanuel nos faz um chamamento muito importante, chamando a nossa atenção para as questões da nossa consciência, para as escolhas que a gente faz no dia a dia, diante dos equívocos do nosso próximo e os nossos mesmos, né? Bom, e para a gente poder continuar nesse clima harmonioso antes do nosso estudo, convido a todos para que a gente eleve o nosso pensamento ao Mestre Jesus em gratidão. Mestre amado, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por nos confiar mais um dia aqui na Terra. Essa escola bendita de auxílio à nossa autoiluminação, em que pesam, sim, as dores, as situações complicadas, os nossos próprios conflitos, mas que a gente sabe que o Senhor está sempre conosco, nos amparando e nos auxiliando em nossa jornada. Agradecemos, Senhor, pelos nossos mentores espirituais, pelos irmãos devotados e abnegados da Casa da Paz, Mestre. Muito obrigada por tudo. Pedimos que o Senhor permita que na noite de hoje nós sejamos intuídos, sejamos amparados e que a gente consiga absorver o melhor desses conhecimentos, dessas reflexões para a nossa caminhada. Muito obrigada por tudo, Mestre. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que causa bastantes dúvidas
que causa bastante, como é que eu vou dizer? Causa bastante curiosidade. Pronto, veio a palavra. Causa bastante curiosidade na nossa caminhada. Que a gente vai falar sobre emancipação da alma, o sono e os sonhos. Tá? Esse é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Lá tem bastante reflexões para nós, para a gente poder conhecer o que é esse processo, como que acontece, o que acontece quando a gente dorme. Isso é algo bem interessante. Quando a gente se debruça lá no Livro dos Espíritos e começa a analisar as situações que a espiritualidade trazem informações bastante interessantes e que vêm esclarecer muitas situações equivocadas que foram construídas, conceitos que foram construídos ao longo da nossa vivência aqui na Terra, né? Superstições e outras situações que não cabem de acordo com a nossa querida doutrina espírita. E antes de mais nada, antes da gente falar sobre o sono e o sonho especificamente, a gente precisa lembrar o que nós somos. A gente não se pergunta nem quem nós somos, porque nós somos muitos. Nós já fomos muitos personagens em muitas encarnações. E a gente responder a essa pergunta é um tanto complexo, um tanto difícil, e, digamos, no momento não é possível. Mas o que somos? Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Mais uma experiência material. Né? Então, nós estamos encarnados, estamos vivendo a experiência na carne, na matéria. E o processo de encarnação, como a gente já sabe, é uma oportunidade muito grande. É uma oportunidade que o Pai oferece para nós, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa crescer. E como a espiritualidade mesmo costuma colocar para nós somos cativos deste corpo. Ou seja, nós estamos conectados a esse corpo durante o tempo que for necessário para o nosso aprimoramento espiritual, de acordo com o planejamento que foi feito antes de aqui nós estarmos. Um planejamento de acordo com as nossas necessidades evolutivas, os reajustes que precisamos fazer, as expiações, as provas, enfim. Tudo é meticulosamente calculado. Todas as células do nosso corpo, toda a formação do nosso corpo físico, tudo é muito, muito estudado e determinado pela espiritualidade do bem. Mas quando a gente fala que é cativo deste corpo, a palavra cativo quer dizer preso. Quando a gente pensa na palavra preso, geralmente tem uma conotação bem ruim, negativa, né? Nossa, estamos presos nesse corpo, a própria espiritualidade trata de prisão, mas a gente precisa começar a dar às palavras, dar às situações a dimensão espiritual. A gente precisa começar a colocar uma perspectiva verdadeira, a perspectiva da verdade, que é uma perspectiva otimista em relação à caminhada que precisamos empreender. Então, nós estamos, sim, conectados, ligados, célula, a esse corpo físico que serve de morada para nós aqui na Terra. Mas precisamos enxergar a encarnação, quando a espiritualidade coloca para nós que estamos presos, a espiritualidade quer dizer que nós estamos intimamente conectados ao corpo físico que habitamos, por hora, tá? A gente não deve ter um pensamento negativo. Quando a gente pensa em prisão, nós associamos a prisão no sentido material, da matéria, como a gente vê o cárcere, né? Mas não é assim que o amor enxerga esse ser cativo, né? E é interessante a gente observar, isso até André Luiz já comentou isso para nós, que em algumas circunstâncias a gente sente uma nostalgia, a gente sente, tem algum tipo de angústia que a gente não consegue explicar, uma sensação de não pertencimento. Eu acho que eu já senti isso, eu acredito que muitos de nós já sentimos isso, tem algo de estranho, algo que não está se encaixando, uma tristeza sem motivo aparente. Isso aí, quando a gente não sabe realmente, tá? Quando a gente está empreendendo o processo de autoconhecimento e realmente não sabemos a causa disso,
A espiritualidade explica para a gente que em alguns momentos isso acontece e é natural. É natural na medida em que nós somos espíritos e nós estamos tendo uma vivência aqui na Terra, né? Um período curto de tempo, que é bem curto e bem rápido. É como se a gente tivesse, assim, eu estava refletindo esses dias, é como se a gente estivesse fazendo um intercâmbio. A gente estivesse indo morar em outro país. E aí a gente sente falta do nosso país, da nossa casa, da nossa rotina, ou seja, o nosso país, do nosso coração, do nosso afeto, o nosso país é a pátria espiritual, que é a nossa casa de verdade. E nós estamos aqui nesse outro local, nesse outro país, nessa outra dimensão, a dimensão material, e a gente está aqui e sentimos sim falta da nossa casa verdadeira. E é uma viagem, é como uma viagem mesmo, porque é muito curto o período que a gente passa aqui. E é tanto tempo que a gente espera para poder estar aqui, que é algo que a gente precisa pensar também, que é muito importante. Então, a gente vai ver agora essa questão especificamente sobre o sono e os sonhos. E como a gente está falando de estarmos cativos, de encarnação, no capítulo 8, na pergunta 400, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, olha, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E aí a espiritualidade responde, é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Olha isso, né? E se a gente tem um olhar negativista, não tem um olhar transcendental, né? Esse olhar espiritual da vida, quando a gente lê uma frase dessa, fala, nossa, que deprimente. A gente está encarcerado, a gente está num cárcere. Não. A espiritualidade é a forma que a espiritualidade tem de nos explicar as relações espirituais, as situações que a gente passa, que a gente sente. E eles estão colocando para nós que nós, espíritos, desejamos muito o retorno à nossa pátria espiritual, ao nosso lar. A gente quanto mais grosseiro é o corpo físico que a gente habita, nos variados mundos, né? Quanto mais grosseiro é o corpo físico, mais limitações espirituais nós temos e, por conseguinte, mais vontade de se libertar, mais desejo de voltar para a liberdade, né? Para o nosso lar espiritual. E aí, a gente entende o seguinte, que a misericórdia do Pai é infinita. Nós pedimos para estar aqui. Quem fala que não pediu para nascer é o discurso mais equivocado que existe. Salvo umas exceções, mas a grande maioria nós pedimos, nós desejamos, ansiamos estar aqui justamente para podermos reaver as situações que criamos para nós. E a misericórdia do Pai é tão grande que ele permite que todos os dias a gente usufrua de momentos de liberdade. Olha só. Todos os dias o Pai permite que a gente retorne para casa, retorne para a nossa dimensão espiritual, a nossa morada verdadeira. E como que o Pai, ele é tão maravilhoso, né? Na nossa vida, tudo tão perfeito, a gente complica tanto as coisas pela nossa ignorância. Ele é tão perfeito e maravilhoso e misericordioso que ele permite que, através do sono, a gente usufrua desses momentos de liberdade. Então, agora a gente vai refletir o que é o sono, então. Se é uma questão de liberdade, o que é isso? Como que funciona esse processo? E a gente vai a uma definição científica. O que a ciência traz para a gente em relação ao sono? A ciência traz uma perspectiva materialista, né? Ela traz uma perspectiva fisiológica. Diz que o sono, é um estado ordinário de consciência complementar ao da vigília. Isso aqui eu pesquisei na Wikipédia. Vamos analisar isso aqui. Um estado ordinário quer dizer conforme a ordem natural, normal, né, no nosso corpo, né, do nosso dia a dia. Um estado comum
de consciência, um estado de consciência, seria a subconsciência, né? Ou a consciência ativa, isso a gente ainda vai ver, complementar ao da vigília. Então, eu achei interessante que nessa colocação, nessa definição, mostra para nós que a consciência está sempre ativa. Quando a consciência não está ativa, né, seria o estado de morte, mas a consciência está sempre ativa durante o período do sono. E a gente vai ver isso em relação à definição espiritual, analisar melhor. E ele continua, é uma situação em que há o repouso normal e periódico, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo, sensorial e motora voluntária. Não quer dizer que durante o sono, o nosso corpo, ele pare de sentir frio, né, de sentir fome, vontade de ir ao banheiro, enfim. Essa atividade perceptivo-sensorial, de percepção de sentidos, né, e motora, que tem a ver com os movimentos, só é cessada a parte voluntária, de que você deseja e você realiza essa ação conscientemente, né? Seria o que a gente chama espiritualmente do estado de vigília, quando você está acordado, tá? Isso é uma dimensão fisiológica e também, como diz a ciência, é um fenômeno fisiológico pelo qual o corpo entra em repouso para recomposição física. Tá bom, mas como é que eu vou explicar meus sonhos, né? Como é que eu vou explicar as coisas que eu vejo nos meus sonhos, que às vezes eu acho que eu penso, que eu encontro com alguns entes queridos que já desencarnaram, ou que eu encontro com irmãos encarnados que estão distantes ou próximos, fazem parte da minha vivência, ou tenho uns sonhos muito, muito complexos e confusos e desconexos. Quem explica isso para a gente? A espiritualidade. E agora a gente vai ver como que a espiritualidade fala para nós sobre esse processo do sono. E aí a Terezinha de Oliveira, no livro que ela trata da mediunidade especificamente, ela fala que na perspectiva espírita, o sono é um fenômeno pelo qual o corpo entra em repouso para a recomposição física. Bom, a doutrina espírita a gente sabe que ela está lado a lado com a ciência, né? Então aqui ela está falando sobre a perspectiva fisiológica, a nossa necessidade física de descanso, de repouso. E ela continua, nele se dá uma suspensão da vida ativa e de relação. A vigília, né? O que possibilita, agora olha que legal, que possibilita se afrouxem os laços fluídicos que prendem o espírito à matéria. Olha que legal. Então, ela acrescentou aqui o que a espiritualidade nos fala, que essa suspensão, esse estado de sono, de adormecimento do corpo físico, faz com que haja um afrouxamento, né, desses laços, essas conexões que existem entre nós espíritos e o corpo físico. Esses laços fluídicos, a espiritualidade também chama de liame. Esses liames que são conectados, em que a gente se conecta ao corpo físico. Liame é ligação. Então, essas ligações, elas se afrouxam, elas não se desfazem, porque essas ligações, elas são desfeitas no processo do desencarne, tá? Então, esses laços se afrouxam. E a gente começa o processo de liberdade, como a gente falou anteriormente. Então, o sono, a espiritualidade nos fala, que está lá no Livro dos Espíritos, é um processo de emancipação da alma. O que é emancipar? Emancipar quer dizer se tornar livre, né? Ou independente, adquirir liberdade. Porém, é importante a gente saber que o sono é um processo de emancipação parcial da alma. Alma ou espírito, mesma coisa, né? Então, é um processo, uma emancipação parcial. Como a Terezinha falou, esses laços se afrouxam, eles não se desfazem. Então, a gente
parcialmente está liberto do corpo físico. E aí, mas como é que a gente está parcialmente desconectado? Nós somos espíritos e temos um perispírito, né? Esse que dá molde, que dá forma a nós e molda o corpo físico. E aí, essas conexões são do perispírito com o corpo físico, né? Então, quando a gente dorme, o que acontece? Essa conexão não se desfaz, essa ligação não se rompe. E existe o cordão fluídico que conecta nós, espíritos, ao corpo físico, ou cordão de prata, como a gente vê na literatura espírita. E esse cordão fluídico, ele não se rompe. Ele mantém também essa conexão entre corpo e espírito, tá? Entre espírito e corpo. Então, é muito importante também a gente entender qual é a extensão dessa liberdade, né? E a extensão dessa liberdade, ou seja, o quanto eu consigo me afastar ou usufruir dessa liberdade, é um fator diretamente relacionado ao nosso grau evolutivo, diretamente relacionado com as nossas condutas, pensamentos, atitudes, sentimentos. Mais uma vez, não tem como a gente se distanciar do Evangelho do Mestre. Nunca, nunca. Porque as consequências são diretas. As consequências das nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, negativos ou positivos, influem diretamente em nós, espíritos, e, consequentemente, em nosso corpo físico. Daí vêm as doenças, vêm as situações complicadas em nível psíquico, fisiopsíquico, né? E aí, na pergunta 401, o Kardec vai perguntar assim para a espiritualidade: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Será que durante o sono nós espiritualmente descansamos também? Não, é a resposta da espiritualidade. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, como a Terezinha já havia colocado também para nós, primeiro foram eles, né? Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E aí, se a gente lê essa resposta meio desavisado, uma coisa que me chamou e chama muito a nossa atenção, é que fala assim, olha, que desprendido do corpo físico, não precisando do corpo físico, o espírito se lança pelo espaço. Aí, se a gente joga no Google lá, sono e sonho, a gente vai ver a parte de imagens, você vai ver o corpo, e muitas imagens que eu vi, o cordão de prata nos conectando ao corpo físico e o espírito voando no espaço, voando. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Acontece? Pode acontecer, mas isso aí está relacionado ao grau evolutivo do espírito. É bem interessante que eu estou em leitura do livro A História de um Sonho, de Bezerra de Menezes, que ele narra uma viagem espiritual que ele faz ao planeta Vênus. E o primeiro contato que ele tem com o processo de viagem, porque não aconteceu de uma vez só, foi durante o sono físico. Ele adormeceu, e adormecido, ele foi conduzido pelo mentor espiritual dele a Vênus. E ele narra justamente essa viagem pelo espaço e conta coisas que ele vê no mundo espiritual, que a gente não faz ideia, é muito interessante, quem tiver o interesse de ler, é bem interessante. Mas a gente está falando aí de um espírito mais evoluído do que a gente, Bezerra de Menezes. A gente sabe do grau evolutivo de Bezerra de Menezes em relação a nós. E havia um propósito nessa viagem. Então, para nós, né, nós que somos ainda muito limitados espiritualmente ainda estamos em um processo de crescimento, a coisa não funciona bem assim, a gente não sai voando, né? As coisas são muito mais próximas às situações materiais do nosso dia a dia, tá? E falou aqui que a gente entra em relação
mais direta com outros espíritos. Isso aqui só vem falar para a gente, confirmar mais uma vez que todos somos médiuns. Todos somos médiuns, né? Todos somos médiuns não só por causa da situação do sono, em que a gente entra em relação, a gente fora do corpo, né? Fora, a gente não está dentro do corpo, mas assim, distanciado do corpo, a gente entra em contato direto com a espiritualidade que em estado de vigília, acordados, a gente não está vendo. Os irmãos que estão ao nosso redor, a gente não está vendo o nosso mentor espiritual, mas quando a gente dorme, a gente pode sim ter esse tipo de vivência, a gente vai ter esse tipo de vivência. Então, todos somos médiuns porque nós estamos constantemente em contato com o plano espiritual, inclusive recebendo intuições, estamos todos partilhando da vida aqui na Terra, embora em dimensões diferentes, né? Então, quando a gente dorme, a gente não tem essa barreira do corpo físico, que obscurece, que apaga, que torna um pouco suspensos os nossos sentidos espirituais. Quando a gente fala em sentidos espirituais, a gente está falando justamente das nossas potencialidades enquanto libertos do corpo físico. O nosso corpo físico é muito grosseiro, né? Quando a gente fala em níveis espirituais, nós estamos falando do sutil. E para a gente ainda é até um pouco complicado compreender isso, justamente porque a gente é muito terra-terra ainda. Então, esses sentidos espirituais, eles ficam obscurecidos. E aí, quando a gente entra no estado de sono, o corpo entra em estado de sono, nós, espíritos, passamos a ter uma relação exclusivamente espírito com espírito, né? A gente passa a ter essa relação direta com os irmãos do plano espiritual. E aí, eu achei interessante que, nesse momento, já fica esclarecido para nós que espírito não dorme, não dorme no sentido de que não há necessidade do sono, tá? Não precisa descansar de um sono como o corpo não se exaure dessa forma. A recomposição espiritual acontece de uma outra forma, né? Bom, e aí já mostra que aquela ideia de que a gente vai desencarnar e ficar em contemplação, vai ficar observando a natureza, ouvindo musiquinhas e coisas do tipo, isso aí não é a realidade, não é a verdade. A verdade é que a gente, como mostrou aqui, na primeira oportunidade, a gente se liberta, a gente busca a libertação. Então, quando a gente está diretamente no plano espiritual, a gente desencarna, aí mesmo que a jornada também vai ser empreendida. A gente vai trabalhar mais ativamente, justamente porque nossos sentidos espirituais também estão libertos da matéria, que é grosseira. Na pergunta 407, Kardec pergunta assim: é necessário sono completo para a emancipação do espírito? Para essa emancipação parcial do espírito, tá? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade e, para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Quer dizer, até naquele momento que a gente tira o cochilo depois do almoço, a gente emancipa, a gente se liberta, né, parcialmente do corpo físico. Sempre acontece a emancipação durante o sono. A emancipação, ela é justamente esse libertar-se, tá? Esse é o processo. O corpo físico entra em repouso e a gente urgentemente já quer se afastar, né? Voltar um pouquinho para casa rapidinho, dar um passeio para depois voltar. E aí, como a gente está falando de questão de emancipação, de liberdade relativa, o Kardec perguntou para a espiritualidade na questão 402, olha, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A gente pensa, bem, a gente tem uma liberdade durante o sono. Mas em que medida vai ser essa liberdade? Qual o grau de liberdade que eu vou ter durante o processo do sono? E a espiritualidade responde, pelos sonhos. Essa é a medida. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. São aqueles sentidos espirituais.
adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, pelos sonhos, é que a gente sabe pelos tipos de sonhos, é que a gente sabe qual é o nosso grau de libertação, né? Qual é a nossa liberdade, até onde vai, até onde eu consigo ir quando eu me emancipo durante o sono. E quando a gente fala que o espírito adquire maior potencialidade, a gente, como eu falei, a gente está falando dos sentidos espirituais. E os sentidos físicos, eles são limitados. Olfato, audição, tato, paladar, né? Visão. Mas não é isso. Quando a gente fala em sentidos espirituais, a coisa é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Então, a gente fica muito mais sensível, como eu falei, né? É a questão do sutil, que é bem diferente. Só para a gente ter uma ideia, nosso perispírito, quando a gente estuda, né, a doutrina espírita e que a gente chega a se debruçar sobre a questão do perispírito, aí a gente entende o que são esses sentidos espirituais. O perispírito tem, que nos deram, a espiritualidade nos deu a conhecer, 18 propriedades. Seriam como 18, como se fossem 18 sentidos espirituais, né? Como se fosse mais ou menos isso. Então, do que a gente sabe, que são muito mais, ou seja, muito além do que a gente tem no corpo físico. Uma sensibilidade muito maior, porque a gente, ao se libertar parcialmente do corpo físico, a gente nossa visão se expande, nossa consciência se expande. Nós não temos mais a limitação do cérebro físico. Todo o nosso olhar, o nosso contato com o plano espiritual é feito através do perispírito. E aí a gente consegue ter uma visão mais ampla da vida verdadeira, né? E aí o sonho, o que é? A espiritualidade continua explicando para a gente, ó. É uma recordação dos lugares e as coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. É a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Importante, sonho é lembrança, tá? Se não há lembrança, não houve sonho. Não haver sonho não quer dizer que não houve emancipação da alma. A emancipação sempre acontece durante o sono físico, tá? Mas, se não há lembrança de nada, como acontece às vezes, né? A pessoa fala que não lembra de nada, lembrança é igual a sonho. Então, não houve sonho, tá? E eu achei interessante que ele falou aqui que é uma recordação. O sonho é você acorda, você desperta, né? E você lembra das situações, aí você está falando que é o sonho, eu sonhei que estava em tal lugar, aí é o sonho, né? E ele diz que é uma aí é a recordação, você está lembrando, né? O que se passou com você enquanto se emancipou. E ele diz que é a recordação de coisas que a gente viu, podem até ser situações do passado, é bem interessante que no Livro dos Espíritos é colocado isso para nós. Podem ser mostradas situações do passado para nós, tá? De existências anteriores, ou, como fala, situações que nós veremos em outra existência ou em outra ocasião. E aí, quando a gente lê isso, o que nos faz recordar é sobre o déjà vu, né? Que a gente está em determinada situação e a gente fala, nossa, isso já aconteceu. Aqui está a explicação para nós, né? De que o déjà vu é uma recordação de alguma coisa que já foi mostrada para nós durante esse processo de emancipação. É uma lembrança, como falou aqui, não sou eu que estou falando, é que está falando aqui a espiritualidade, de algo que verás em outra existência ou em outra ocasião. É muito interessante, né, gente? É muito lindo. A gente não sabe, e a gente vai lendo, vão se descortinando as situações para nós, o entendimento vai vindo e a gente vai, nossa, eu não sei nada,
né? Tem tanta coisa para saber e conhecer. Mas a base é o Evangelho do Mestre, que a gente já tem bastante dificuldade, né? E aí, continuando, como a gente já falou, os sonhos, essa libertação, ela diz respeito ao nosso grau evolutivo, né? Como eu comentei a questão do Bezerra de Menezes. Então, a espiritualidade fala que o nosso destino durante o sono, o que a gente vai fazer durante o sono, é diretamente proporcional ao nosso grau de elevação espiritual. E aí a gente começa a refletir o nosso grau de evolução espiritual, e aí a gente começa já a entender qual é o meu estado de liberdade. Se eu vou conseguir me desprender mais ou menos do corpo físico. E é interessante que a Terezinha Oliveira, nesse livro sobre mediunidade, ela fala sobre os tipos de sonhos. E ela colocou para a gente, basicamente, 2 tipos de sonhos, tá? Que o sonho é um processo fisiopsíquico ou são sonhos espíritas. Olha que interessante. O sonho, quando ele é fisiopsíquico, ele é físico, na medida em que ele vai demonstrar, retratar as nossas condições orgânicas. Como assim? Bom, o sonho vai ser um retrato, um espelho das nossas perturbações circulatórias, que ela falou para nós, das nossas perturbações digestivas, se a gente come muito à noite, o que a gente come à noite, os ruídos do ambiente, olha só, os ruídos ambientes, então, é uma suspensão, é um estado de consciência, como a gente viu lá atrás, né? E você não fica todo, você está preso, está ligado ao corpo físico. Então, tem a ver os ruídos ambientes, calor, frio e outras situações. Então, o sonho pode ser influenciado por essas situações físicas ou psíquicas, né? Ela fala para a gente que essas alterações psíquicas dizem respeito às nossas criações mentais, que é o subconsciente, que está no nosso subconsciente. Então, ela fala que a nossa situação psíquica vai alterar, vai retratar no nosso sonho o que tiver afetado a nossa mente no estado de vigília. E ela bota para a gente que pensamentos que a gente teve, que impressões a gente recebeu da vida, das situações, o que a gente guardou de sentimento, né? Os nossos anseios, os nossos medos, tudo isso vai influenciar na hora do sono. O tipo de sonho que eu vou ter, ou seja, o tipo de vivência espiritual que eu vou experimentar, tá? Então, pode ser uma vivência espiritual afetada, que retrata o meu estado fisiopsíquico, tá? E aí, o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele classifica esses tipos de sonhos como sonhos comuns, tá? É assim que ele chama. E que ele fala que refletem as nossas vivências do dia a dia. E o espírito, desligando-se parcialmente do corpo, absorve as ondas e imagens de sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior. E ele fala que nesse tipo de sonho, quase que não há afastamento nosso do nosso corpo físico. Quase não há um afastamento nosso. Ou seja, esses sonhos, eles são os tipos de sonhos que mais acontecem conosco. Ele fala que esses sonhos são puramente cerebrais. E aí, gente, lembremos da importância do pensamento. A doutrina espírita explica para a gente muito claramente o poder do pensamento, tá? O poder é energia. O pensamento é energia, o pensamento é poder, é vibração, é criação. Então, ele fala para nós que nesses tipos de sonhos, que são os sonhos comuns, como ele os chama, a gente cria mentalmente situações. E a gente vive essas situações porque o pensamento é criador. Por isso que nós somos co-criadores em relação ao Pai. Então, a gente cria situações. Não quer dizer que elas são reais.
E ele fala que é uma simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. São muito frequentes devido ao nosso grau evolutivo. Bem, e aí a gente passa a entender muito, né? Sobre alguns sonhos esquisitos que a gente tem. Alguns sonhos, sonho que está caindo, você sonha que está sendo perseguido, a gente sonha tanta coisa, né, estranha, né? E aí, por exemplo, você assiste a um filme e aí você sonha com um ator ou atriz daquele filme, uma relação próxima, criação mental, pensamento. Então, como a Terezinha falou e o Peralva falou para nós, a gente ainda tem muito dessa afetação do dia a dia, das nossas questões sentimentais, os medos, as angústias, os anseios, tudo isso nos afeta muito ainda. E afeta tanto ao ponto de que altera os nossos estados de sonho, as situações que a gente vive espiritualmente enquanto dorme o corpo físico. E é muito, muito sério isso. Mais uma vez, é um convite a nós para a nossa reforma íntima, né? Mais uma vez, a espiritualidade está mostrando para nós que a gente precisa rever a nossa caminhada. A gente precisa rever as nossas prioridades no nosso dia. O que eu tenho feito no meu dia? Quais são as escolhas que eu tenho feito? De companhias? O que eu estou escolhendo ver na TV antes de dormir? O que eu estou escolhendo me apegar sentimentalmente a quê? A quem? E tantos outros questionamentos que a gente precisa fazer. Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates falou para nós. É necessário a gente refletir sobre isso. Tudo que a doutrina espírita traz para nós de reflexão nos leva ao evangelho do Mestre. Nos leva ao processo de autoconhecimento, de conquista do reino dos céus espiritual, do reino dos céus interior. E esse reino dos céus, ele diz respeito à pacificação. Pacificação espiritual é pacificação mental. E a gente precisa disso, muito urgentemente. E também a Terezinha fala dos sonhos espíritas, o Peralva também fala deles. E fala que esse tipo de sonho é o resultado da vivência do espírito no mundo espiritual, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Já difere do outro. Esse é o tipo de sonho que eu comentei sobre o Bezerra de Menezes, né? Foi uma atividade real, ele de fato teve essa vivência, tá? E foi real, efetiva, aconteceu realmente, não foi uma criação mental, não foi um reflexo do estado psíquico dele, né? O sonho espírita, ele de fato acontece, né? Nós temos sonhos espíritas também, tá? Também temos sonhos espíritas. Interessante que eles são, como a espiritualidade diz, que eles são, na verdade, até muito mais nítidos do que os sonhos em nível fisiopsíquico, sabe? Que eles têm muito mais nitidez, são muito mais reais, mais táteis, a gente tem uma sensação diferente, a gente acorda com uma impressão diferente, sabe? E aí, nesse caso, a gente precisa considerar a lei de afinidade, ou seja, a lei de atração, sabe? Então, na questão espiritual, a gente vai ser atraído para aquilo que nós estamos conectados espiritualmente, né? Para os ambientes também, aqui nós estamos conectados espiritualmente. Se a gente está fazendo uma busca muito intensa por se melhorar, por praticar o evangelho, viver a caridade, a fraternidade, a gente vai sim ter a oportunidade de estar com os nossos irmãos mais evoluídos que nós, para nos auxiliar, para nos amparar, os irmãos de caminhada nossos também, que a gente vai se ajudar, vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, enfim, durante o processo do sono. Mas aí é questão da busca nossa, né? Nós temos sonhos espíritas, sim, tá? Não temos só sonhos fisiopsíquicos, porque esses sonhos, eles são mais comuns, mas em momento algum foi falado para nós que só temos esses. Devido ao nosso grau evolutivo, eles acontecem em maior número, tá?
E aí achei interessante uma frase, que infelizmente eu não sei o autor, mas nas pesquisas ela apareceu para mim, que fala assim: dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato da sua vida moral e espiritual. Como a gente já comentou, né? Então, você vai dormir com a qualidade da vida que você leva, vai ser proporcional. E daí, gente, vamos pensar, né? Será que aquela pessoa que tem uma conduta assim equivocada, né, uma postura equivocada, discursos e atitudes equivocadas, quem disse que esse irmão ele tem um sono tranquilo? A gente fala, não, ele faz isso com tanta, ele ou ela, né, faz isso com tanta naturalidade, dorme bem, a gente que sofre aqui, dorme nada, gente. Espiritualidade está falando aqui para gente, ó, que dorme-se como se vive. São perturbações. No momento vai emancipar durante o sono, espiritualmente vai retratar as perturbações mentais e angariar perturbações espirituais. Porque no livro dos Espíritos também nos coloca que os irmãos equivocados do plano espiritual também se aproveitam da qualidade da nossa conduta para, durante o sonho, manipular as nossas criações mentais. Olha que coisa séria. Então, é importante a gente pensar sobre todas essas situações e pensar sobre qual é o caminhar que a gente está tendo, o que a gente quer, né? E, às vezes, a gente não lembra nada dessa vivência espiritual, desses sonhos espíritas. É interessante, né? Como eu falei anteriormente, não sonhei nada. O que acontece? Essas situações, esses sonhos espíritas, às vezes a gente lembra alguma coisa só, né? Os sonhos fisiopsíquicos, a gente fica tudo muito confuso, sabe? É muito embaralhado muitas das vezes, outras vezes você está vivendo uma situação, de repente acontece outra que não tem nada a ver com nada, né? Fica a coisa meio muito misturada. E às vezes a gente não lembra de nada. E é interessante que a espiritualidade coloca que às vezes a gente só lembra da impressão que a gente experimentou na saída do corpo, na saída, né? Não é saída do corpo, nesse afastamento do corpo, ou quando a gente retorna. A gente só guarda essa impressão, até mesmo porque, em muitas situações, a espiritualidade aproveita desse momento, do bem também, claro, se aproveita desse momento para nos instruir, para nos guiar, nos fazer ter um despertamento, né, nos aconselhar. Mas não é permitido que a gente lembre desse encontro, dessa situação, quando a gente acorda. Por quê? Porque senão vai tirar o mérito da nossa caminhada, né? Precisam ser... E o nosso livre-arbítrio? Eu vou fazer porque o Espírito me falou que eu tenho que fazer assim, que eu estou fazendo assim errado. Não. Mas aquilo se apaga? Não. Fica em nível subconsciente. E aquilo vai sendo desperto ou liberado espiritualmente na medida das nossas necessidades, da nossa vivência, como forma de intuição, de lembrança, né? Então, nada fica solto, perdido, jamais. A espiritualidade está sempre com a gente. Olha isso. A espiritualidade está sempre com a gente, Jesus está sempre com a gente. Até em relação a isso, gente, aos nossos sonhos espíritas, aos nossos encontros espirituais, eles nos aconselham, nos amparam, e aquilo a gente não lembra, mas não fica perdido, está aqui guardado no nosso subconsciente. E eles vão permitindo, Jesus vai permitindo que essas situações venham à tona, lembranças ou impressões, intuições, de acordo com a nossa necessidade. Isso é muito lindo, né? É muito maravilhoso. E aí, para a gente poder fechar um pouco, né, essa nossa conversa, eu aconselho, né, até para mim mais ainda, para todos nós estudarmos o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que ele fala muitas outras situações para nós que não ia caber no nosso tempo aqui, cabe um estudo minucioso dos encontros espirituais, de como que as situações acontecem, algumas situações específicas. Vamos estudar o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, porque a gente precisa, né?
E o que fica claro para a gente, depois da gente refletir isso tudo, né? Sobre sono e o sonho, o que acontece, né? É que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, porque tudo se passa dentro de nós. Tudo é nosso. Nós plasmamos a vida que nós desejamos. Então, todas as escolhas que a gente faz ficam marcadas no nosso livro da vida, no nosso perispírito. É o grande livro, o verdadeiro livro da vida. Fica tudo marcado na gente, né? Todas as nossas escolhas, boas e não tão boas assim, tá tudo marcado, tudo aqui, tudo guardadinho aqui, né? E a gente vai trabalhando a cada encarnação, alguma coisinha aqui, outra ali, né? E o Peralva, ele fala para a gente algo muito importante, olha. O esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-vos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Está explicado. O caminho está aí. Evangelização das nossas vidas. A gente precisa, de uma vez por todas, colocar o Evangelho de Mestre em prática. A gente precisa tornar o Evangelho do Mestre a base da nossa caminhada, a base da nossa vida. E como fala, uma luta incessante pela modificação dos nossos costumes. É uma luta, um esforço, o esforço em modificar as nossas más inclinações, ou as nossas más tendências, as nossas paixões. É isso que a gente precisa fazer. E fazendo esse esforço, ele traz resultados sempre, sempre bons resultados. E como fala, o prêmio qual é? Não só uma caminhada mais leve, mas de mais paz, de mais tranquilidade, sonhos edificantes. O que são os sonhos edificantes, irmãos? São as vivências espirituais edificantes que fazem a gente crescer. Não são um reflexo dos nossos medos e preocupações e perturbações. Serão sonhos que realmente a gente vai estar contribuindo para o nosso crescimento espiritual e contribuindo com a espiritualidade do bem. Esse é o propósito. Crescer e fazer crescer. E a Terezinha coloca, qual é o preparo que a gente tem que fazer para o nosso repouso diário? A Terezinha fala que nós temos 3 dimensões de preparo. Organicamente, a gente precisa ter refeições leves, cuidar da nossa higiene, cultivar o silêncio, a tranquilidade, né? Mental, leituras, conversas edificantes, filmes bons, com mensagens boas, né? Atividades comedidas, não afligentes ou desgastantes. O orgânico também, atividade física entra ali, que é muito importante, exercício, né? E a dimensão espiritual, como que é o preparo para o nosso sono? Ler uma leitura edificante, meditação, serenidade, perdão, prece. E não são dimensões separadas. A gente precisa fazer esse preparo todo durante o dia, não é só antes de dormir, durante o nosso dia, né? Aquele jejum de negatividade, jejum de pensamentos negativos, de atitudes negativas, para que a gente tenha sonhos edificantes. E aí, no livro Pensamento de Emmanuel, de Peralva, ele fala: devotamento ao bem, persistência na melhoria dos sentimentos, fidelidade aos princípios superiores e operosidade no campo de trabalho que a misericórdia divina nos reservou na gleba terrestre, eis os fatores que nos levarão a viver durante o sono com a dignidade compatível com o que temos aprendido na abençoada escola do Espiritismo. Olha isso. Devotamento, persistência, fidelidade, trabalho. Isso que vai fazer com que durante o sono nós tenhamos a dignidade, olha que palavra forte,
Dignidade compatível com o que temos aprendido na abençoada escola do Espiritismo, ou seja, que aí vai fazer com que sejamos dignos de nos dizermos espíritas, dignos de nos dizermos servos do Senhor. É isso que ele está dizendo para a gente. E a nossa vivência durante o sono será digna, será de elevação, de melhoria, de purificação. Para finalizar, eu gostaria de fechar com um dizer aqui de Miramês, que fala o seguinte: é preciso que aqueles que se encontram na carne façam mais força para ficar o mais que puderem nela. As lições são duras, mas compensadoras. E a repetição desta oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne. Se tem evolução espiritual, ele faz esforço todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos do entendimento. Ele usa, na hora do esmorecimento, a oração e a vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Então, irmãos, esforço, 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 devotamento, abnegação e devotamento. É isso que a gente precisa. Evangelho, evangelização das nossas almas, dos nossos dias. E aí, irmãos, para a gente poder encerrar o nosso estudo da noite de hoje, convido a todos para que a gente eleve novamente nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Gratidão. Gratidão por permitir essa espiritualidade maravilhosa de nos trazer esses ensinamentos, esses despertamentos que a gente precisa tanto, né? Mestre Jesus, obrigada. Obrigada por nos mostrar a cada dia o quanto que precisamos crescer, o quanto precisamos melhorar, o quanto nós precisamos, Mestre, somos tão enfermos e necessitados de esforço, de modificação de conduta, de autoconhecimento, autocomedimento, tantas coisas, Mestre. Te agradecemos imensamente pelo seu amparo, pela sua ajuda. Te agradecemos imensamente por estarmos neste corpo material, que nos ajuda a crescer, a enxergar a verdade, nos ajuda a praticar tudo aquilo que a gente traz das outras encarnações e da nossa vivência espiritual. Que o Senhor possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos de luz e amor, sobre os nossos lares, os nossos familiares, amparando e cuidando dos nossos irmãos que neste momento estão passando pelas suas provas e expiações duríssimas. Que eles possam ser amparados, cuidados, renovados, e que eles possam receber o teu amor, Mestre. Muito obrigada por tudo, Mestre querido. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que todos tenham bons sonhos, né? Que a gente possa cultivar só bons sonhos, tá? Que a gente consiga modificar cada vez mais para melhorar a nossa conduta. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela paciência. Até uma próxima. Fiquem com Deus.